Olá, bom dia! Agora sim, agora estamos ao vivo aqui no Instagram, após realizar alguns testes com o convidado de hoje, sexta-feira, na nossa live extra das 11 horas, hoje, dia 2 de outubro. As pessoas que ainda não se tocaram, já estamos em outubro, setembro acabou, outubro já começou, está começando a passar e daqui a pouco estamos no Natal, no ano de 2020, passando muito rápido com todas essas circunstâncias do Covid-19. E hoje, faremos uma live com o meu amigo Eduardo Nogueira, meu xará. Para quem não sabe, eu sou Sérgio Eduardo e Eduardo Nogueira, coordenador do Programa de Inovação do DIS, Distrito de Inovação e Sustentabilidade, além de alguns outras capacidades que ele tem, que a gente vai falar para vocês daqui a pouquinho. Mas eu vou colocar o nosso comentário fixo, que ficará aqui embaixo no botão de nossa live. Então, hoje, sexta, dia 2 de outubro, a nossa live extra das 11 horas, começando aqui com 2 minutinhos de atraso, com Eduardo Nogueira. Eu vou deixar para fazer toda a apresentação assim que ele estiver conosco, estiver entrando. E o nosso tema hoje vai ser como inovar no novo normal. Como é que nós podemos realizar programas de inovação? Como é que nós podemos realizar programas que são sustentáveis? Como é que nós podemos realizar programas que geram escala e valor? Então eu vou mandar o meu convite aqui para o meu amigo Eduardo Nogueira, que ele já está nos aguardando. E daqui a pouco está compondo a nossa live, Hoje, sexta-feira, dia 2 de novembro, 2 de outubro. Eu estou falando e vocês não estão acompanhando, é 2 de outubro de 2020, na nossa live extra. Teve uma pessoa que me falou que não é 2 de novembro, é 2 de outubro. Na nossa live extra das 11 horas. E estamos falando, já comentando com você, e iremos conversar com o Eduardo, sobre como inovar no novo normal. Então, vou mandar mais uma vez um outro convite para ele, para que ele já possa estar aqui conosco e compor a telinha de nossa live diretamente de São José dos Campos. Ele está falando de São José dos Campos, São Paulo. E eu falo com vocês aqui do Control Mais Café, nosso programa Control Mais Café com Sérgio Taldo, diretamente de Petrópolis, região serrana do estado do Rio de Janeiro. Então, aguardando aqui o meu amigo Eduardo Nogueira, para que ele possa entrar em nossa live. E o tema hoje é inovação. O tema hoje é novo normal. Como registrar o nosso caminho virtuoso nessa época tão difícil pela qual todos estamos passando. Então já estou com a live aberta no Instagram. E isso, enviei o convite. Então o nosso amigo Eduardo já está por aqui. Bem-vindo, Eduardo. Agora, começando aqui com 2 minutinhos de atraso, então eu vou coordenar aqui para que possamos ir até meio-dia, meio-dia e 2 no máximo. Isso, agora estamos aí numa verde, verde no verde, no meio da mata. Bem-vindo, Eduardo. Bem-vindo, Sérgio. E aí, como é que você está? Tudo tranquilo, graças a Deus. Tá fazendo aqui a abertura da nossa live, já lhe apresentando, Eduardo Nogueira, meu xará, para quem não sabe, eu sou Sérgio Eduardo Taldo, Sérgio Eduardo Costa Taldo, mas para os íntimos, Sérgio Taldo, Taldo Sérgio. Então, Eduardo é gente boa. Gostou do Taldo Sérgio? Viu? Pô, dá até para fazer piada, cara. Gostou, né? Essa é bacana. É o Taldo Sérgio, é o único. Eu trabalhei em empresa americana, até o gringo já sabia, o Mr. Taldo Sérgio, Ah, rapaz, exatamente. E você, Eduardo, também, então é meu xará, gente boa. Eduardo, estamos realizando hoje a live de número 104, dentro do programa.
e continuando dessa forma, tenho falado com as pessoas, né? Passou do número de 100, entrou na era exponencial, vou romper 200, 300 lives até o final do ano aí. Vamos ver se tudo corre bem. E trabalhando e desenvolvendo ideias, né, que valem a pena compartilhar a partir de Petrópolis e região serrana. Estamos aqui com a Débora Ragan, né, uma grande amiga de Petrópolis, Luiz Fernando Pessoa. Você conhece Luiz Fernando Pessoa? Conheço, não tenho visto ultimamente não, mas eu conheço ele. Está conosco aqui também. Bem-vindo, Luiz. Então, Eduardo, o tema da nossa live é como inovar, né, no novo normal. @CA Nogueira, @Distrito de Inovação, @abmem.br, né, para quem quiser fazer os prints de live, compartilhar no Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, porque essa live está sendo gravada aqui em nosso IGTV, vai para o YouTube, Facebook, Twitter e também LinkedIn. Você é coordenador do Programa de Inovação do DIS, conselheiro da ABMEM, né, e Business Mentor, HIT, Hub de Inovação Tecnológica de Taubaté e Distrito de Inovação e Sustentabilidade. Eduardo, desde já te agradeço a sua participação, sua presença para novas lives, esse tema inovação e tudo que vem, né, junto com essa parte de inovação, startup. Isso aí é um assunto que a gente não consegue em uma hora de live tratar. Sinta-se bem-vindo para novas lives e o Luiz Fernando comentando aí, vamos falar do DIS, Programa de Inovação. Mas inicialmente a gente tem feito uma espécie de enquete aí, né? Conhecendo as pessoas, conhecendo os convidados, né? Para quem não te conhece, Eduardo por Eduardo, nos fale um pouco da sua história, das suas experiências e por que você se interessou e desenvolve esse trabalho tão bacana, né? Junto a essa parte de inovação no DIS, no HIT, né? E por aí vai. Está contigo a palavra. Bem, falar de mim mesmo nunca é muito legal não, até porque a gente costuma se valorizar demais. Eu não vou me valorizar não, vou contar a história nua e crua. Eu sou um cara muito inconstante no sentido assim de... com o passar do tempo, as coisas que se repetem muito me cansam. Então, esse fato de ser uma pessoa insatisfeita com as situações cotidianas sempre me levou a buscar coisas novas para fazer. Isso desde garoto, desde criança, eu era assim. Então, levar isso para a vida adulta foi muito fácil, porque basicamente toda a minha atividade profissional, desde que eu decidi por um campo profissional, eu sou da área de comunicação, enveredei logo cedo pelo caminho do marketing. O marketing é sempre uma novidade. Então, tem tudo a ver comigo, né? Você não vai para o trabalho para fazer a mesma coisa todo dia, né? Então, havia sempre uma possibilidade de fazer algo diferente, mesmo estando no mesmo espaço, olhando o mesmo mercado, essa coisa e tal. Então, isso para mim acabou, né, nessa fase inicial da minha vida profissional, definindo mais ou menos o meu mindset sobre aquilo que eu gosto de fazer. Eu gosto de novidade, né? Mas ainda assim, mesmo a minha geração, que eu gosto de novidade, mas a minha geração é uma geração de pessoas que ainda estão presas a padrões anteriores. Eu nunca tive presa a padrão nenhum, né? Então, para mim, sempre foi muito positivo ver a mudança. Então, eu sempre corri atrás de mudança, eu sempre corri atrás de transformar. E, além disso, eu sou um cara muito avesso a regras, né? Então, tem uma regra, cara, eu começo a olhar para aquela regra e começo a querer detonar aquela regra. Primeiro, para saber se ela é uma regra inteligente ou se ela é uma regra burra. Se ela for uma regra burra, meu amigo, então ela está me chamando assim, vem e acaba comigo, né? Então, eu vou lá e, em geral, para as regras que são obtusas, né, a gente vai para fazer novidades através daquela regra obtusa. Ou seja, para mim, onde tem um buraco que não está explicado, é um lugar bom para ir descobrir alguma coisa, né? Então, com isso, a minha vida profissional toda foi buscar sempre a novidade. E aí eu caí no ecossistema de inovação, de uma certa maneira foi por acaso, né? Foi escutando um discurso de um presidente do Brasil anterior que falou um negócio que para mim soou meio estranho. Isso me levou para um momento de reflexão sobre aquilo que ele estava falando. Ele falou assim: o Brasil não pode ser mais só exportador de commodities, ele tem que ser exportador de tecnologia, ele tem que ser exportador de inovação e importador de royalties.
Cara, aquilo me deixou assim bem ressabiado, porque eu falei, como é que um país como o nosso, que sempre foi reconhecidamente um exportador de commodities, de minerais, né, de alimentos, essa coisa e tal, de uma hora para outra vai passar a ser exportador de tecnologia. Pô, se aqui no Brasil a gente teve barreira para desenvolver tecnologia, ela não aconteceu, como é que a gente vai fazer isso agora? Isso foi lá em 2008, 2009. Cara, isso me aguçou para querer saber o que é isso, esse negócio de exportação de tecnologia. Aí eu comecei a pesquisar. E essa pesquisa foi me levando cada vez mais fundo dentro de um conhecimento sobre o mundo da inovação e do empreendedorismo. Sim. Uhum. Eu sempre fui empreendedor, eu já fiz muita coisa, já empreendi com a minha mãe, já empreendi isso com os meus irmãos, já empreendi sozinho, já quebrei algumas vezes. Fracassar para mim faz parte do meu processo, né? Eu lido com isso de uma maneira muito salutar. Eu sou um cara muito autocrítico, então a autocrítica está relacionada com fracasso, né? Ou seja, para você evoluir, você tem que quebrar a cara. E para mim, sempre quebrar a cara foi muito dentro da forma como eu enxergo o mundo. Eu morei 10 anos no meio do mato, e esses 10 anos no meio do mato acabaram me dando experiências que, em geral, as pessoas que moram na cidade nunca terão, né? Mas eu tive que voltar para a cidade. Então, assim, quando eu estava justamente nessa transição de sair do mato e voltar para a cidade, é que eu escutei essa frase. Então, isso acabou me levando para um desafio de conhecer esse universo do empreendedorismo e da inovação lá 2008, 2009. Nessa época, eu estava trabalhando na academia, eu era professor universitário. E aí, cara, eu tinha um desafio lá que eu trabalhava para uma faculdade confessional e essa faculdade começou a não receber mais recursos vindo da sua mantenedora na Europa. Então você imagina, uma faculdade confessional que sempre recebeu dinheiro de fora, de uma hora para outra tem que sobreviver no mercado super competitivo, com instituições privadas Acabou a grana. Que baixam o preço da matrícula, jogam lá embaixo. Mas eu falei, cara, a gente tem que pensar como é que vai salvar esses padres. E, meu amigo, aí juntou a fala desse ex-presidente com essa necessidade, eu falei, nós temos que buscar alguma coisa nova. E aí eu comecei a estudar sobre empreendedorismo e inovação, e, meu amigo, era entrar de cabeça nisso aí, né? Então, e aí não parou mais, né? Não parei mais, porque aí o que consolidou a minha permanência no ecossistema foi justamente ver como é que a gente poderia levar o empreendedorismo e inovação para a academia, e nesse caso para as instituições privadas de ensino superior, não as públicas, porque as públicas já tinham isso lá, né, vindo de culturas anteriores, mas como a gente fazia isso para levar isso para dentro das instituições privadas de ensino superior? Esse era o desafio. E aí, meu amigo, eu pesquisei muito, estudei muito, consultei gente do mundo inteiro, em lugares onde o empreendedorismo já é conhecido, já é maduro, enfim, falar disso lá é repetir, enfim, uma história que as pessoas já dominavam. E aí consegui montar um projeto para levar para uma universidade. Quando eu consegui vender para a primeira universidade em 2012, aí eu entrei de cabeça. Uhum. Aí a coisa começou a deslanchar. Conosco aqui a Cris Correia, cosméticos, Verônica, jornalista do Rio, que vai fazer uma live conosco em breve também, né? A Verônica é muito conectada no Rio, escritora, tem um projeto muito legal chamado Café e Texto. E Luiz Fernando Pessoa comentando aqui, ó, Eduardo, junto com o DIS, ajudou Petrópolis a ter tido sucesso no primeiro programa de Startup Rio no interior. Tudo feito dentro do Serra Tech, onde o DIS nasceu. Na segunda-feira, nessa segunda-feira agora, eu fiz uma live com a Thaís, né, que é a diretora executiva do Serra Tech, né, falando sobre o programa de inovação, de formação de pessoas na área, né, tecnológica aqui no Serra Tech e a partir de Petrópolis e região. Mas, o Eduardo, o que muito se fala de inovação, né, muito se diz, muito se estuda, muito se comenta. O que se entende hoje, né, dentro desse novo normal, dentro desse mundo que a gente se apresenta nesse momento, o que a gente entende por inovação? Porque a gente está vendo muita gente copiar muitas coisas aí, né? Agora, inovando, são poucos, né? Cara, essa expressão inovação, primeiro, nós temos um hábito terrível de transformar tudo que é diferente em moda. Uhum. Na minha opinião, esse conceito de inovação ele ainda está dentro de um modismo, né? Do modismo do que o que ainda não faz nada de inovação com essa expressão e dos que já estão fazendo há algum tempo. Sim. Para mim,
como a minha atividade mercadológica, ela sempre foi, e por natureza ela é, uma atividade que leva uma empresa à diferenciação, o conceito de inovação e diferenciação são muito parecidos. Porque a diferenciação é, né, no posicionamento de uma empresa, num produto, no design, né, num serviço, enfim, num contexto. Isso no passado chamava-se diferenciação. Hoje se dá o nome disso de inovação. Né? Ou seja, para mim não tem nada de novo. Inovação é coisa velha, é coisa antiga, só tem uma nova roupagem. Né? Então, mas embora tendo uma nova roupagem, ainda tem gente que não faz, o que é surpreendente. Sim, porque fica achando que o mundo vai ser sempre da maneira como foi pensado inicialmente. E não é, o sol nasce todo dia numa posição diferente no céu. Entendeu? Então, dentro desse contexto de que a inovação é algo valoroso para a sociedade, e é valoroso para as empresas, ainda tem gente que não faz. O que é muito surpreendente para mim, quando a gente fala de século XXI, né, estamos no ano 2020 para 2021, e isso ainda é uma coisa negligenciada pelas empresas. É muito surpreendente para mim. Sim, eu costumo trazer sempre alguma coisa para contextualizar. Tem esse livro que é bem clássico, tá vendo? Do Walter Isaacson, que é um dos autores, aliás, é o autor que escreveu a biografia de Steve Jobs, né? Os Inovadores, uma biografia da revolução digital. Então você tem na capa aqui a Ada Lovelace, né? Que é a primeira mulher a mexer com algoritmo, Steve Jobs, Bill Gates, né? E vários outros aqui que fizeram e fazem a revolução digital como a gente conhece hoje. A gente está frente a um smartphone aqui, graças a uma tecnologia embarcada de muitas pessoas, de muitos anos de desenvolvimento. Eu trabalhei numa empresa chamada General Electric e lá eles tinham uma área chamada R&D, Research and Development. Então, existe uma área específica só para pesquisa e desenvolvimento, para praticamente obsoletar aquilo que você já está fazendo de melhor. E esses caras realmente inovaram, e é o que você disse agora. Então, muitas empresas hoje ainda não fazem aquilo que realmente é, né, o novo padrão, ou teoricamente um bom padrão para você inovar, né, e transformar a sua empresa. E estamos vendo aqui, principalmente Petrópolis, região serrana, aqui no Rio, e também em vários lugares no mundo afora, empresas quebrando porque, primeiro, não tinha um planejamento, não tinha uma estratégia de caixa, não tinha um planejamento também financeiro, não sabiam exatamente o propósito, e aí não aguentaram. Exemplo, eu fiz uma live com uma amiga que é de Petrópolis e mora no Canadá, em Calgary. Ela estava dizendo que as grandes empresas no Canadá estão até se subsistindo, estão até, né, se mantendo no meio da pandemia. Porém, as pequenas e médias, e principalmente lojas em shoppings, não estão aguentando. Eu falei, peraí, Patrícia, você está falando de Canadá ou você está falando de Brasil? Não, Sérgio, Canadá. Então, aqui nós temos em Petrópolis uma empresa de turbina de avião, que é a GE Selma, que faz revisão e reparos, no qual eu trabalhei 10 anos lá. Os aviões estão no chão, a GE recentemente mandou mais de 500 pessoas para casa. Então você vê, empresas que supostamente faturavam em dólares, grandes empresas, grandes corporações sentiram também o baque. E aí que a gente traz o debate, né? O que seria inovar realmente numa era como o Covid-19? Você deu o exemplo dos padres, né? Cara, eu não me conformo, não é possível que não tenha o recurso, vamos inventar uma forma e vamos ajudar esses padres. Mas a gente vê que muita gente não tem esse jogo de cintura, não tem essa resiliência para inovar e transformar, não é verdade? E aí você se torna uma pessoa inquieta. Eu também sou uma pessoa inquieta. Eu não me conformo muito com muitas coisas, a gente tem que ir à luta e vai fazer. Perfeito. Eu acho que a questão principal com relação à inovação é o risco. E entender que o mundo não é alguma coisa, ele sempre está. O mundo está em constante transformação. A natureza é assim. Enquanto eu estava esperando a live começar, eu estava observando uma coisa que raramente as pessoas observam no seu cotidiano. Eu estava observando uma abelhinha cachorro polinizando uma flor copo de leite, que todo mundo conhece, é uma flor conhecida na cidade. Isso a gente não vê mais. E por incrível que pareça, aquilo ali é a natureza em transformação. Né? Só que, isso é num ambiente micro. A gente está muito preocupado com a questão macro.
né? O mundo dos negócios olha o macro, mas esquece do micro. É no micro que as transformações estão acontecendo. E elas não estão acontecendo agora. Elas estão acontecendo há muito tempo atrás. Sim. Né? É o que os analistas dizem. A gente fica observando o transcorrer das coisas para tentar entender qual é a tsunami que vem a seguir. Se você não está acompanhando isso, você vai achar que o momento de transformação é aquele que você está vivendo, quando na verdade ele começou há tempos atrás. Então as empresas em geral que estão preocupadas com a transformação e elas serem as agentes de transformação, elas acompanham todo dia. Elas veem o desenvolvimento das pessoas, como as pessoas pensam, o que as pessoas querem, né? Para quando for o momento certo da janela de oportunidade, elas fazerem a mudança. E essa mudança é o que a gente chama de inovação hoje. Então, em geral, as empresas grandes, elas deveriam estar, e muitas delas estão, conduzindo esse processo de transformação. As pequenas não, porque as pequenas vivem em função do giro do caixa diário. Então, quando o impacto vem, e o impacto vem a curto prazo, elas não têm fôlego suficiente para aguentar, né, e entrar no processo de transformação. Por isso elas quebram. Então, assim, em termos de sugestão, se a gente fizer gestão de verdade, como se ensina nas universidades, isso continua sendo útil para qualquer empresa, mesmo em ambiente de inovação, a gente consegue preparar uma empresa para um choque como esse da pandemia e ela sair mais fortalecida quando a pandemia termina. O Luiz está comentando aqui, ó, Luiz Fernando, né? Eduardo ainda tem uma grande colaboração para o ecossistema, forma mentores e ajuda os empreendedores. Né? Isso você faz tanto no Hub de Inovação Tecnológica de Taubaté, como no Distrito de Inovação e Sustentabilidade, em ambos? De certa forma, sim. A questão da mentoria de negócio é uma questão bastante... Eu diria que essa sim é uma inovação importante para o ecossistema. Até recentemente, a Abimem tem 4 anos, fez 4 anos esse ano, e ela veio como um desafio real para o ecossistema. Porque conhecimento é o que faz com que a inovação seja sustentável, que as empresas possam permanecer mais tempo fazendo o trabalho de troca com a sociedade, os benefícios que geram. Mas só a pessoa ter conhecimento não significa que ela transfere esse conhecimento para o outro da maneira correta. Ou seja, dando a oportunidade do outro experimentar o seu conhecimento, o conhecimento do mentor, para chegar à sua verdade. Né? Então a gente tem hoje muita gente forçando um conceito, quando na verdade esse conceito tem que ser experimentado. Então a Abimem surgiu justamente para dar oportunidade do empreendedor crescer ao longo da jornada e não ficar dependente de um profissional que tem uma bagagem relacionada a um comportamento e um contexto passado, que no momento atual pode nem mais existir. Né? Então, a Abimem é sim uma disrupção no ecossistema de inovação, porque é mostrar para o mercado que precisa haver mentores profissionais que saibam fazer a transferência de conhecimento sem tirar do empreendedor a experiência, a experimentação. Né? Então isso a gente faz sim, a gente tem um corpo no DIS, nós temos um corpo de mentores que foram convidados a participar, que tem esse compromisso da transferência de conhecimento, mas de não serem os protagonistas no processo, e sim deles serem os secundários, né? Porque o protagonista é o que vai fazer a coisa acontecer, o empreendedor é o protagonista, o mentor é sempre secundário. E no HIT a gente fez recentemente também uma chamada para mentores locais e mentores de fora. Inclusive nós tivemos lá no HIT cerca de 75 candidatos a mentores para um hub que está iniciando. Né? Então é bastante expressivo isso. Isso significa que se a gente conseguir fazer um trabalho bom com esses mentores e os empreendedores que estão entrando para esses ambientes de inovação, a tendência é que a gente impulsione com um pouco mais de energia essas transformações que estão acontecendo cada um dentro da sua região, dentro do seu contexto. Sim, fizemos uma live, né? Não sei se você acompanhou, com o próprio Luiz Fernando e a Flávia Bendelar também, que da Flávia foi muito boa e também super top, né? Agora, Eduardo, o que o HIT e o DIS têm feito, né, em termos assim práticos, né? Você já deu assim um pequeno pitacozinho aí, em termos de apoio, né, a esses empreendedores. Por exemplo, eu tenho uma startup, chego lá, me inscrevo e passo a fazer parte ou do HIT ou do DIS. Né, como é que eu sou recebido, como é que é o processo de inclusão, como é que eu vou sendo orientado ao longo do tempo?
Bom, no DIS a gente está iniciando um processo com 2 produtos, produtos que têm abordagens diferentes. Tem o DISUP, que é um programa voltado para empresas que já estão no mercado e estão nessa situação, precisam se adequar rapidamente ao novo normal, né, que está nessa transição da pandemia com o que vem depois dela, que a gente ainda não sabe, e precisa mudar o mindset de quem toma a decisão. Né? Isso é uma coisa importante. E o DISUP é basicamente mentoria. Ou seja, a gente vai identificar qual é a dificuldade que essa empresa tem, né? Vamos fazer um processo que no DIS tem o nome de C2I, né? Que é Célula de Inovação e Investimento, né? E a gente vai identificar quais são os gaps que essa empresa tem e vamos colocar mentores para ajudá-la a fechar esses gaps. Né? Então, o DISUP tem essa característica de ser um programa temporário, né, para trabalhar as principais dificuldades que a empresa tem, quais são os principais problemas que a empresa tem, para a gente ajudar ela a pavimentar um novo caminho que ela vai percorrer. Né? Que ela vai percorrer, quem vai tomar a decisão é ela. O outro produto que a gente tem no DIS é o que a gente chama de portfólio DIS. Esse é para startups, ou seja, para startups a partir do MVP validado em mercado, ou seja, já venceu a fase inicial, que é aquela fase da modelagem de negócio, do teste de hipótese, essa coisa e tal, e já tem um produto ou um serviço que ela vai trocar com o mercado, que o mercado já está predisposto a pagar por isso, que já está validado. Daí para cima, né? Ou seja, daí para uma rampa de crescimento. E esse portfólio DIS, ele basicamente é um programa de modelagem financeira. Por que modelagem financeira? Porque, em geral, os empreendedores são muito bons em criar produtos. Mas de vender, nem tanto. E, principalmente, de fazer a venda dar certo, né, também é um pouco difícil. E eles sempre esbarram na questão da estrutura financeira correta. E, principalmente, como nós temos uma clientela diversificada, né, basicamente, os parceiros do DIS são empresas de porte que também estão buscando, através da inovação aberta, outras empresas que já estejam aceleradas no processo de inovação, né, elas precisam ser modeladas para esses clientes específicos que estão em busca das soluções que elas estão criando. Né? E também, por outro lado, tem os investidores privados, que também estão em busca de oportunidades. Mas as startups não conseguem falar com os investidores privados. Por quê? Porque o cara está preso no produto e o investidor está interessado em saber como é que essa empresa sobrevive num mercado em constante transformação. Ele não está preocupado com o produto em si. O produto pode ser modelado a qualquer momento ou remodelado, mas a questão é qual é a capacidade de resiliência e adaptação, né, que são palavras sinônimas, para essa empresa se ajustar ao mercado e ele poder, então, assumir o risco junto com elas. Então, a gente faz essa modelagem financeira para alinhar a tese de investimento de um investidor privado com a empresa. E se der match, então os dois lados estão felizes e a gente muito mais. De um lado a gente ajuda uma empresa que precisa inovar e do outro a gente ajuda uma startup a se alavancar com um parceiro estratégico. Esses são basicamente os dois produtos. Maravilha. Natasha Tostes aí de Petrópolis, bem-vinda. E Luiz Fernando comentando aqui, ó, o DIS como gestor de inovação, olhamos inovação aberta, buscamos resultados, né? O que o Eduardo bem apontou para a gente aqui. Olha, estamos a mais ou menos meia hora de nossa live, a gente está segurando o tempo aqui. Quem não fez o print de tela, é o momento. Marquem a gente lá no Instagram, @Distrito de Inovação, tudo junto, @abmen.br, @CA Nogueira, @Sérgio Taldo. Essa live está sendo gravada, daqui a pouco estará lá no nosso GTV, YouTube, Facebook, Twitter e também lá no LinkedIn. Convido você a complementar, escrever junto um artigo. Eu estou aqui com vários tubarões aqui, como diz o Vladimir, né? Para escrever esses vários artigos. E no projeto Contra o Mais Café com Sérgio Taldo, talvez saia até um livro das experiências com essas lives, dessa pandemia e a questão do empreendedorismo, né, a partir de Petrópolis e região. Agora, Eduardo, com relação ao Serratec aqui, você tem algum contato com o Serratec? Você conhece bem aqui o polo aqui de tecnologia de Petrópolis? Eu conheço pouco, mas eu conheço Petrópolis bem. Eu também trabalhei aí. Eu trabalhei numa empresa vizinha, que não existe mais lá hoje, vizinha à sua GE, Selma.
Eu trabalhei na Dentsply durante uma boa temporada aí na década de 80. E também trabalhei numa empresa que era prestadora de serviço da Selma, que era um banco. Logo que a Selma foi privatizada, o Banco Boa Vista, quem inaugurou a agência do Banco Boa Vista na Selma fui eu. Opa. Então eu vivi um tempo na cidade, conheço bem a cidade, é uma cidade maravilhosa. Eu tentei até morar em Petrópolis. Mas contato hoje efetivamente com o ecossistema e com o polo de inovação do Serratec, eu tive pouco contato. Eu tive mais contato através, na época eu trabalhava junto com o Carlos Júnior na Saia do Papel, foi aí que eu conheci o Luiz Fernando. Né? Então eu passei a conhecer um pouco mais do espaço do Serratec, da proposta do Serratec, quando comecei a ter um relacionamento mais próximo com o Luiz Fernando no DIS. Né? E, inclusive, essa parceria que nós temos hoje, né, eu estou lá como diretor de operações do DIS, foi justamente em função desse contato, desse trabalho que a gente fez para impulsionar o empreendedorismo inovador na cidade, junto com o antigo Distrito de Inovação da Serra, né, que é o primórdios, né, do atual DIS, né, do Distrito de Inovação e Sustentabilidade. Mas eu sou bastante estimulado com o que está sendo feito em Petrópolis, porque isso vai se irradiar pela região serrana de uma maneira muito positiva. Exatamente. E temos aqui próximo a nós em Teresópolis, você deve conhecer a própria Alterdata, né, que tem uma universidade corporativa da própria empresa, Alterdata, e agora eles criaram um terceiro polo, que é chamado Tech for Me, que é para ensino de tecnologia e games, né, para jovens, adolescentes, né, que querem programar. Então já começa de cedo, né? Esse aqui é um outro livro também que eu gosto muito, Organizações Exponenciais, né? Não sei se você consegue enxergar bem aí. Sim, porque elas são 10 vezes melhores e mais rápidas e mais baratas do que a sua e o que fazer a respeito. O que me marca muito, é logo aqui no início do livro, é que os caras lá, eles são treinados. Quer ver? É uma coisa que marca muito, né? Por definição e desejo, nossos alunos, ele está falando lá da Singularity University, nossos alunos seriam os melhores empreendedores do mundo, bem como executivos de empresas da Fortune 500. Nossa missão, ajudá-los a exercer um impacto positivo na vida de 1 bilhão de pessoas. Então você monta uma empresa e de repente ela entra naquela curva de aceleração e daqui a pouco ela se torna uma startup. Então você não está nem numa progressão aritmética, nem geométrica, entra numa questão exponencial. Nós temos como exemplo o Thales Gomes, Thales com LLI, né, Gomes, que é o criador aqui do EasyTex, ele é brasileiro, e ele levou o EasyTex em 4 anos para mais de 30 países. Então é uma coisa assim, de crescimento de escala absurda. Você está em países diferentes, legislações diferentes, economia diferente, moeda diferente. E aí você apontou no início, algumas empresas que não conseguem nem fazer aquilo que já tem que ser feito ou que está sendo mostrado. Imagina entrar num esquema exponencial. E aí vem uma pandemia, pior ainda, né? Como lidar com isso? Cara, aí você pegou um cara muito crítico para te dar uma resposta. Para começar, o livro conta a história, que é bem legal, da Singularity, que por sinal é o que faz a Singularity, por exemplo, é a NASA, que é uma empresa de tecnologia de ponta, né? Então tá aí fazendo inovações disruptivas desde da sua existência, porque afinal de contas, quando ela foi fundada, um cara disse para ela, pô, nós temos que levar o homem à Lua até o final da década, isso da década de 60. Então você imagina, pô, sair da Terra para chegar na Lua, cara, quanto de inovações disruptivas tiveram que ser feitas. Isso transferido para o mundo atual, ou seja, nós estamos falando de educação, e educação, aí a coisa fica um pouco mais difícil, porque a educação é um processo lento. Falar de inovação e empreendedorismo inovador num país como os Estados Unidos, cara, é um desperdício de tempo e energia. Porque o país foi fundado dessa maneira. Então a natureza da... É aí que está latindo esse cachorro? É aqui.
É minha cachorrinha que minha cachorrinha participa das lives aqui. Então, falar de inovação num país como os Estados Unidos, cara, é um desperdício nosso, porque ele surgiu, né, de iniciativas privadas de mudança. O nosso país não nasceu desse sistema. Nosso país, a história do nosso país é uma história de exploração. A gente tem que voltar nessa questão histórica, porque ela impacta até hoje. Né? Ela impacta até hoje. Não que o brasileiro não seja inovador, não que o brasileiro não seja empreendedor. Muito pelo contrário, nós somos considerados um dos países, se eu não me engano, o terceiro país mais inovador do mundo. Mas isso não significa que todos nós absorvamos com facilidade isso, porque está na nossa matriz educacional um direcionamento para um modelo de sociedade, um modelo de economia que está em choque com a realidade hoje. Né? Então, de certa maneira, para a gente poder falar disso de uma maneira, isso merece uma live nova, discutir sobre como fazer a inovação e o empreendedorismo acontecer num país como o nosso, com essa matriz educacional complicada. Exatamente. Você lembra que no início, lá atrás, eu falei dos padres, como é que a gente faz para salvar os padres aqui, que não tem mais dinheiro vindo da Alemanha, em Marcos, olha só, dinheiro, Marcos, vindo para cá para sustentar, né, um modelo de educação que, pô, hoje bate com a realidade, confronta com a realidade. Isso foi lá em 2009, cara, nós estamos em 2020. Olha quanto tempo. E, pô, isso é pouco, 11 anos é nada, né? Mas isso dentro de um contexto e de um timing, né, de uma timeline maior, cara, nós estamos muito atrasados. Esse modelo precisa ser criticado. E não é só criticado. Hoje tem muita startup de educação que está tentando fazer com que essa mudança do mindset educacional, dessa cultura organizacional, mude em função da tecnologia. Mas não muda. O que muda é o comportamento das pessoas. E isso leva tempo. Isso não é da noite para o dia. A gente tem que se convencer de que a mudança é necessária e se alinhar a ela. Aí a gente entra no fluxo. Enquanto não entrar no fluxo, nós não temos, vamos dizer assim, um volume de mudança que justifique. Pegar o Tales como referencial, como exemplo, cara, é dizer que, pô, ele foi o último cara a pisar na Lua. Entendeu? Porque, na verdade, ele veio para fazer uma coisa e ele só conseguiu fazer isso depois que gente chegou com muito dinheiro em cima, né, para fazer aquela coisa crescer e ser vista de fora para poder ir para fora e fazer a diferença lá como se fosse um brasileiro, né, de um unicórnio no early stage do nosso ecossistema de inovação moderno, vamos dizer assim. Tanto que a Uber se espelha no EasyTaxi, né, no Easy, né? Nas 4 letras, e a Uber, 4 letras, se espelhou nele, aí ele percebeu que a Uber chegou, ele vendeu, né, o EasyTaxi e criou a Singu. Né? A Singu é uma startup de produtos de beleza, né, serviços de atendimento à beleza e moda feminina, e que, na realidade, praticamente 70% a 80% não é ele que ganha, quem ganha é o empreendedor. Então, ele delega praticamente 80%, né, dos earnings, do que se ganha, para aquele que empreende, para ele retorna 20%. Então ele criou um outro modelo dentro do modelo dele. Né? Eu estava saindo da academia hoje e repliquei lá, depois da esteira, né, um gráficozinho, está lá no meu Instagram, as Big Techs, alguns marcos da revolução digital. E a gente acompanha aqui, como você falou, Estados Unidos. Olha só. 1911, Estados Unidos, IBM. 1968, Intel, Estados Unidos. 1975, Microsoft, Estados Unidos. 1976, Apple, Estados Unidos. 1994, Amazon, Estados Unidos. 1998, Google, Estados Unidos. Aí vem 1999, Amazon não, o Alibaba na China. 2003, o Tesla, né? O Tesla e os carros da Tesla elétricos, 2003, Estados Unidos. 2004, Facebook, Estados Unidos. 2005, YouTube, Estados Unidos. 2006, Spotify, Estados Unidos. 2009, WhatsApp, Estados Unidos. Então, cara, olha aí.
Aí a Marta Gabriel, ela questiona aqui o seguinte: quando se trata de vida digital, essa imagem traz algumas respostas, mostrando marcos importantes de empresas que criaram tecnologias que nos trouxeram até aqui e estão pavimentando o nosso futuro daqui para diante. É o que você diz, se fala de Estados Unidos, se a gente vai se falar de Brasil com a questão educacional, a própria Marta tem um livro chamado A Educação na Era Digital, com aquele arroba, né? Educação, arroba, né? Com a internet, o desenvolvimento, a questão da mobilidade. Agora ela lançou um novo, né? O Marketing na Era Digital, volume 2ª edição, né? Foi lançada até em live. Ela mandou para mim um audioautógrafo. Você já recebeu um audioautógrafo? Não. Ela me mandou um audioautógrafo. A Marta Gabriel e o Rafael Kiso. Então, quando você trata de Estados Unidos, pelo menos aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 do gráfico de 14, né, são Estados Unidos. Eu falei errado. Em 2006, o Spotify veio da Suécia. Então, você só tem 1 ou 2 que não são Estados Unidos. Então, para onde estamos indo? E agora estamos prestes a entender. Estamos prestes a uma nova eleição americana que não se sabe se vai entrar o Trump ou o Biden. Né? Não importa quem entra, isso não vai mudar nada. Não vai mudar nada. A questão é saber o que impulsionou isso tudo. Os Estados Unidos é potência por quê? Não é potência porque são só empreendedores, porque lá existe uma indústria chamada indústria armamentista. A indústria armamentista é a indústria mais inovadora do planeta, porque, para você dominar o seu oponente, aí você, enfim, os Estados Unidos pode escolher oponente no mundo inteiro para brigar, né? Ele precisa ser superior a todos eles tecnologicamente. E, meu amigo, ele vai pedir isso para quem? Ele não vai fazer inovação por si próprio, ele não vai montar um instituto da Marinha para fazer inovação, ele vai chamar a indústria privada, e a indústria privada vai fazer inovação para a força qualquer que seja lá, né? Seja desde da parte de inteligência, né? Ou seja, de monitoramento, até a parte mesmo de armamento. Então, a indústria que alimenta a inovação no mundo é a indústria armamentista. É por isso que a gente não consegue ficar sem guerra no planeta, porque a guerra alimenta a indústria da inovação. A guerra alimenta a indústria farmacêutica. A guerra alimenta a indústria alimentícia. A guerra alimenta a indústria automobilística. E assim vai. Né? A gente tem sempre um ponto central para tudo isso acontecer. O Brasil é um país pacifista. Nós não vamos desenvolver tecnologia a partir das necessidades das nossas Forças Armadas. Elas têm que vir de algum outro lugar. Esse outro lugar é a vocação que o país tem. Qual é a vocação que o país tem? Pelas suas dimensões continentais e essa terra que tudo que se bota lá cresce. Alimentos. Esse é o nosso grande potencial inovador. Por isso que o agronegócio é extremamente interessante para quem quer fazer inovação no país. Porque a gente vai manter essa matriz tecnológica. Porque não tem como voltar atrás. Se a gente voltar atrás na questão alimentícia e direcionar isso para tecnologia pura, a gente vai quebrar o país e realmente vai matar a população de fome. Não tenha dúvida. O Luiz mais uma vez comentando aqui que na inovação no Brasil temos que construir pontes. Brasil é o 8º país em inovação e 67º em patentes, né? E recebendo aqui o meu amigo Dimas I, que eu não sei se ele está na Petrobras, é um amigo engenheiro de Petrópolis, e o Cowboy Cervejeiro, que fará conosco uma live essa semana, diretamente lá do interior de São Paulo. Teremos uma live com um cowboy cervejeiro aí. Né? Teremos uma live mais animada, com animais e tudo. Agora, a essa altura da nossa live, né, estamos aqui com 15 minutos para o final, dentro de tudo isso, né, o que você acha que a Covid, né, proporcionou e pode ainda proporcionar nesse mecanismo, nesse ecossistema inovador e para cada um de nós que muita gente se inventou, a gente tem feito várias lives aqui, a gente lê vários textos, né? Realmente a pandemia é uma catástrofe, ceifando várias mortes, acabando com empregos, mas ao mesmo tempo forçando essa mudança, como você comparou muito bem, a própria indústria armamentista, né? Você gera inovação, você gera desenvolvimento, e no caso da Segunda Guerra Mundial para cá, nunca se teve também tanto desenvolvimento pós-guerra, né? Exatamente. Como é que você está vendo esse...
Eu considero que a pandemia de Covid-19 não é uma catástrofe. A gente olha isso porque nós vamos ver muitas pessoas morrendo, mas pessoas morrem... Entenda isso, eu não sou uma pessoa fria em relação à morte, né? Porque a morte tem um significado, esse significado é cultural, né? A gente vai ver isso, a morte sendo tratada de uma maneira particular por cada cultura desse planeta. Mas a pandemia, eu não vejo a pandemia como sendo alguma coisa negativa, não. Porque nós temos muitas doenças mortais acontecendo no planeta nesse momento. É como os médicos sanitaristas já falavam quando a Covid começou lá na China. Isso acontece regularmente, né? A questão toda é como é que a gente está encarando a Covid, né? Do ponto de vista social, a Covid é uma oportunidade da gente rever, né, os nossos padrões comportamentais como sociedade. Isso é positivo. Do ponto de vista da saúde, né, e aí nós estamos falando do ponto de vista sanitário, a pandemia também é muito boa para a gente rever as barreiras sanitárias, né, da gente definir claramente os protocolos sanitários que protegem as populações. Isso é positivo. Do ponto de vista da economia, a pandemia também é boa, porque ela deslocou, né? Ela fez um deslocamento vamos dizer assim, de toda essa construção econômica e mostrou pra gente que a economia planetária é uma só. Você mexeu em qualquer lugar, você mexe no outro. Né? Também foi bom para mostrar para as pessoas que a gente tem que ter cuidado quando mexe com a economia. Né? A gente hoje a gente não está numa globalização porque todo mundo vende para todo mundo. Não, nós estamos numa globalização porque o modelo econômico é planetário. Ele não diz respeito ao Brasil, ele não diz respeito à China, ele não diz respeito à Mongólia, ele não diz respeito a Cuba, ele não diz respeito a nenhum desses. Diz respeito a todos. Porque nós estamos dentro de um mesmo padrão, de um mesmo comportamento e visão econômica. Isso foi disseminado aí ao longo das eras. Né? Então, mexeu num lugar, mexe no outro. Isso se chama visão sistêmica. Então, a pandemia foi positiva para a gente parar e olhar para isso. E aí dá para entender, porque alguns países deram uma puxada no freio de mão para olhar para si e abriram mão do coletivo do planeta. Isso é positivo também, porque isso vai rever, né, o ponto central disso tudo. O que é o ser humano no planeta Terra. Né? Quem somos nós nessa coletividade e como nós nos integramos para sobreviver com eles. A pandemia foi 100% positiva. As mortes iriam acontecer, como acontece em outras doenças, que a gente nem para ficar olhando para elas, são meras estatísticas no Ministério da Saúde, na OMS. E a mídia nem noticia, né? Nem fala, nem fala. Também não se fala a quantidade de assassinatos que a gente tem todos os anos, não se trabalha isso, né, para a gente ver, né, qual é o valor da vida em cada lugar. Né? A pandemia veio para, né, abafar, porque, claro, isso é o mundo dos negócios, a mídia também é um negócio. Né? Então, ela veio para ajudar quem ia quebrar, né? Tem agora um assunto para vender comercial. Cara, nada negativo nisso, tudo positivo. A gente tem que entender que nós estamos dentro de uma coisa chamada vida. E quando a gente fala de vida, nós não estamos falando de alguma coisa que é simples hoje. É muito complexo. E toda vez que a gente aperta um parafuso a mais aqui, alguma coisa acontece lá. Né? E aí... é como a gente não está vendo, a gente não sabe a desgraça que está criando para o outro, achando que aquilo ali só melhorou um pouco o meu ar-condicionado, mas não sabe o que está acontecendo na vida do outro lado. E a pandemia foi boa para a gente ver isso. O meu amigo cowboy cervejeiro dizendo que até que enfim alguém concorda comigo. Provavelmente ele deve estar falando sobre a questão dos alimentos, que o Brasil realmente com a questão do agro, né, e dos alimentos. E recebendo aqui a minha amiga Débora Galute, diretamente de Mato Grosso do Sul. Eduardo, agora no finalzinho da nossa live, obviamente a live termina, mas os temas vão continuar, a vida continua, amanhã, depois de amanhã e aí sempre. Eu tenho aqui uma revista que eu guardo com muito carinho, né, de 2011, essa HSM Management, que tem o Ray Kurzweil, né, que eu deixei para a gente falar aqui no final sobre a questão da singularidade. Né? Então tem a Singularity Universe e tem a singularidade. E esse Ray Kurzweil, ele é o maior inventor vivo. Né? Ele é o inventor do piano cego, né, do Stevie Wonder, ele é o inventor do scanner,
e é um cara que eu acompanho já há muito tempo. Tem a Era das Máquinas Espirituais, tem a Medicina da Imortalidade, em que ele junta a medicina com a tecnologia para você viver com mais qualidade de vida, com sexualidade, com a mente equilibrada. Você, tipo assim, com 50 anos, com aspecto de 35, com auxílio de pílulas e tal, e até a questão da imortalidade, né? Eles estão questionando a imortalidade. E ele comenta aqui sobre a era do crescimento exponencial. Novas tecnologias, novo sistema de produção, nova força de trabalho, né? Então, quem realmente, como você falou, quem não se informa, quem não observa, quem não analisa e não vê o que está acontecendo ao redor, passado, presente e perspectiva de futuro, não vai conseguir acompanhar nem numa questão geométrica, nem aritmética, que dirá exponencial, né? Aí, cara, eu vou pegar um negócio que tu falou antes. Você falou que o Brasil... foi o Luiz que fez essa consideração. O Brasil deposita pouca patente. O Brasil, eu tive a oportunidade em 2013, se eu não me engano, 2013, eu participei de um evento no Rio, na Universidade Cândido Mendes, no mestrado de Direito, um especialista em propriedade intelectual falando a respeito. Era o diretor executivo da Daneman, que é o maior escritório de marcas e patentes do mundo, cuja sede é no Brasil. E esse executivo estava dizendo o seguinte: o Brasil é o país mais bem conceituado no mundo em inovações. Por quê? O brasileiro inova, mas não produz a inovação. Ele publica a inovação. E aí os países como os Estados Unidos vão lá e se apropriam do conhecimento que está depositado naquele artigo científico publicado nas revistas A1 internacionais. O Brasil está caminhando para se tornar o maior depositante de patente. Graças a Deus, o Ministério da Educação, não sei se nesse do governo ou já iniciado em outro governo, começou a determinar que as universidades públicas falem com as privadas, né? E a determinar que os pesquisadores das universidades públicas e dos institutos de inovação de ciência e tecnologia falem com o mercado, né? E que comecem talvez pela falta de grana, que isso também é um fator positivo da pandemia, né? Achou a galera lá para questão de sustentação, tem que olhar para o mercado, tem que falar com o mercado e tem que produzir para o mercado, que o mercado é que gera renda, e a renda é que faz riqueza. Né? E não é o dinheiro público que faz riqueza. O dinheiro público é para ser distribuído, não é para gerar riqueza, é para ser distribuído, para dar a melhor condição de vida para todo mundo. Isso lá no conceito lá do estado de bem-estar social, né? Que é coisa antiga também. Então, para a gente chegar nesse Kurzweil, né? Que é esse cara aí, esse cara genial, né? Pois é, eu me lembro que tem um piano elétrico com o nome dele, né? Tem um órgão com o nome dele. Do Steve Wonder. Exatamente. Então, cara, para a gente poder chegar nisso, de fato, a gente tem que fazer a tríplice hélice, que é uma coisa que deu sustentação para o diesel que é hoje, né? E para boa parte vamos dizer assim, dos ambientes de inovação que estão surgindo no Brasil, temos que fazer a tríplice hélice funcionar. Pode ser a tríplice, a quádrupla, a ênipla, a esculhambação, funcionar no Brasil. Porque se ela funcionar, cara, ninguém vai segurar a gente. Porque nós temos gente boa demais aqui, cara. Nós temos excelentes educadores, excelentes pesquisadores, gente inconformada como eu, que quer realmente fazer a coisa diferente. Mas eles têm que acreditar que é viável fazer isso, que tem ganhos, que eles se beneficiam disso. E para nossa alegria, agora existem diretrizes curriculares do MEC forçando essa integração acontecer com o mercado, para não pensar que um está lá, o outro está lá, aquele feudo lá é melhor, aquele feudo é o outro. Nós somos um corpo só, com vários organismos que se andarem, né, dentro dessa, como é que é, fazendo essa homeostase funcionando direitinho, cara, não tem quem segure o Brasil, meu amigo. E é só ficar vivo mais um pouquinho que a gente vai ver. Eduardo, chegando no nosso ápice aqui da live, né, no nosso programa Contra o Café com o Sérgio Taldo, mais uma live de número 104. Eu deixo com você as considerações finais da live, né, mas que fiquem aí aberturas para novas lives, novos modelos de aulas, de negócios, de ideias, né? O telefone aqui em casa está sempre sinal verde, não tem amarelo nem vermelho, você toca para cá a hora que você quiser.
E muito obrigado pela participação, realmente muito rica a live. Quem não assistiu conosco, daqui a pouco vai estar lá no nosso IGTV, YouTube, Facebook, Instagram, e vamos escrever também um artigo no LinkedIn. Contigo aí a palavra aí nesses 3 minutos finais. Beleza. Só tem uma coisa no curso Veio que eu achei bem legal do que você falou dele aí. Ele está questionando a imortalidade, não é isso? Isso. Porra, eu acho um desafio ferrado, né? Questionar a imortalidade. Isso só é possível para aqueles que não acreditam em nada. E não acreditar em nada também é muito bom, porque está questionando os outros valores, né, que sempre disseram para a gente que esses são os valores dessa sociedade. Ele está dizendo, cara, eu não acredito nisso. Eu não acredito nisso e vou provar que isso não existe. E eu sou muito favorável a essa ideia do curso Veio, né, de questionar a imortalidade. Mas eu quero deixar também para vocês que são curiosos, como eu sou, né, o desafio de buscar um episódio em particular de um programa que passa no NetGeo, no NetGeo, chamado Alienígenas do Passado. Discovery. Sensacional. Discovery não, Discovery. Não, é History Channel. Isso, é no History, exatamente. History Channel. Alienígenas do Passado. Fantástico, eu sou Alienígenas do Passado. Eu também sou. Alienígenas do Passado é muito legal, porque fala de mitos. E teve um americano que estudou a mitologia humana durante a vida inteira. E ele foi o consultor do George Lucas. Do George Lucas, exatamente. É o Joseph Campbell. Joseph Campbell. Pô, então você é do meu time, pô. Tu é do meu time. Tu é do meu time. Isso aí. Então, cara, esse Alienígenas do Passado vai buscar aonde todos os povos são iguais, na mitologia. E numa temporada em especial, e num episódio especial, tem um negócio lá que todo mundo que trabalha com inovação deveria parar para ver e se questionar. É na temporada 9, episódio 109. Anota aí. Temporada 9, episódio 109. A humanidade dispara no ano em que acontece o que está nesse episódio 109 em termos tecnológicos e avança numa velocidade que nunca vista na humanidade conhecida da história contada do início até esse ano, 1900 e... Vê lá no episódio. Eu não estou vendendo não, hein? Não é jabá não. Mas é muito bom porque a gente discuta um pouco do que está colocado nesse episódio e a gente aprenda com isso. Com certeza. Pegar isso aí para a gente impulsionar essas mudanças para frente. O Campbell tem aqui o poder do mito, o mito do herói. O cara é fantástico, o cara é muito bom. Muito bom. A gente recomenda, inclusive é um tema que não se estuda muito, mas ali está o equilíbrio entre o mito e o rito. Se você não tem o mito e o rito, você está liquidado no mundo moderno aí. Eduardo, você não entende as pessoas. Não entende. Você pode estar em qualquer cidade. Você está no meio do deserto, você está em Nova York, você está em Nova Delhi, você está em Petrópolis. Você entende o mito estabelecido na cidade, em qualquer lugar que seja. Muito bom estar com você aqui. Cara, um ótimo dia. Daqui a pouco a gente está online aí nas redes. E que sejam vindas novas lives aí, né? E o convite está em aberto. Você está sempre bem recebido aqui. Vindo a Petrópolis, é só nos falar. E vamos combinar outras lives, né? Tá bom, fica à sua disposição, meu amigo. Gosto muito de bater papo sobre coisas diferentes e falar sobre assuntos que normalmente as pessoas não falam. Porque a gente consegue trazer para elas novos pontos de reflexão e esses pontos de reflexão geram mudanças. Exatamente. Um ótimo dia aí, um bom final de semana e até a próxima. Valeu. Obrigado aí por todo mundo que assistiu. Tchau, tchau. Tchau, meu cara.